Bom dia, oitavo ano. Hoje vamos iniciar o capítulo 4 do nosso livro. Anteriormente, a gente falou da América do Norte, abordando Estados Unidos, Canadá e, por último, México. Vimos todos os aspectos naturais e populacionais desses países e hoje a gente inicia um capítulo abordando aí o território da América Central. Então nós iniciamos na página 284 e vamos até a página 286. Quando a gente fala da América Central, a gente está falando de uma região do continente americano com duas divisões, tá? Como vocês estão observando na tela, eu tenho América Central continental. Então, como vocês podem ver na tela, são compostos por países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Então, esses países, eles formam aí a América Central continental. Então, são faixas territoriais que fazem parte do continente americano. E eu tenho uma segunda parte da América Central, que são compostas por inúmeras, várias ilhas, sendo representadas aí por Cuba, Haiti, República Dominicana, Bahamas, Porto Rico, Jamaica e alguns outros países. Então, esse conjunto de porções territoriais que estão presentes no continente, aquelas que também estão presentes no oceano, através das ilhas, formam aí a América Central. Então, proporcionalmente falando, a América Central é a menor parte desse continente americano, que é composto pela América do Sul, América Central e América do Norte. A gente vai observar ao longo desta aula de hoje que a América Central ela foi, assim como todo o continente americano, foi colonizada e também passou por um processo de independência. Então, na nossa próxima tela, a gente vai verificar que a América Central ela teve como grande presença a colonização espanhola. Então, a gente vai ver ao longo aí do mapa que essa presença espanhola ela foi compartilhada por franceses, dinamarqueses, holandeses ao longo aí da sua história. Então, a América Central ela também passou por um processo de ocupação. Lembrando, né, pessoal, a parte continental do continente, ela sempre foi de ocupação espanhola. Tá? Com o passar dos tempos, essas ilhas acabaram sendo colonizadas por outras nações europeias que iniciaram esse processo das grandes navegações um pouco mais tarde. Então, dentro deste processo de colonização, a parte continental ela sempre teve como presença os espanhóis. Já as ilhas, elas passaram aí, de acordo conforme os anos,
passaram a ser colonizadas por outros países. É importante destacar que a América Central ela tinha como grande triunfo, né, essa questão da agricultura. Então, assim como ocorreu lá na América do Sul, que foi uma colonização de exploração, na América Central isso também ocorreu da mesma forma. Então, a ideia que essas metrópoles, né, esses países colonizadores tinham perante essas terras era de explorar as suas riquezas e mandar para o seu país de origem. Tá? Então nunca houve uma preocupação em desenvolver esses países a fim de eles se tornarem países desenvolvidos. Então, quando a gente fala de América Central, a gente fala basicamente aí algo relacionado ao turismo pelas praias, mas a gente não consegue identificar nenhuma política, nenhuma prática econômica envolvendo o setor industrial. Então, a América Central, até hoje, ela é basicamente uma parte do continente americano em que a economia é baseada na agricultura e no turismo. Por fim, com essas ocupações que ocorreram a partir de 1492, principalmente aqui nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, a gente vê bem essa organização espanhola, e não só espanhola, mas como toda a região. Né? Eu tinha aí capitanias que tinham como objetivo se organizar e se defender dessa política colonizadora dos demais países europeus. Então eu tenho aí a Capitania Geral de Cuba, que basicamente defendia todas as ilhas, né, as grandes ilhas. Tinha também a Capitania Geral da Guatemala. E mais para cima, né, o vice-reino da Nova Espanha. Mas que por passar do tempo isso aí foi se perdendo. Né? As colonizações inglesas e francesas elas foram ocupando essas áreas que antes eram da Espanha. Então diminuiu bem a ocupação espanhola aí na América Central e Norte. Tá? Então, grande parte dos territórios da América Central, insulares, principalmente as grandes ilhas, formava a Capitania Geral de Cuba. Tá? E por fim, essas demais capitanias que eu já mencionei para vocês. Bom, as primeiras vilas da América Central foram, como estudamos, fundadas aí no início do século XVI. Algumas se localizavam a oeste e a sudeste do sul do continente, onde a mão de obra indígena era escravizada. Então, houve também uma política de escravidão aqui no continente americano, principalmente na América Central. E como eu já havia falado para vocês na primeira página, né, na primeira tela. A América Central ela tem como atividade principal atividades econômicas voltadas para o meio agrícola. Então, ou na questão aí de fornecimento de matéria-prima, como jazidas de ouro, principalmente. Tá? Então, a foto que vocês estão vendo aí é o marco aí da independência da Guatemala, mas que com a Revolução Francesa meio que incentivou que esses países da América Central também buscassem a sua independência. Então, hoje, todos os países aí da América Central
têm a sua independência reconhecida, porém essa independência ela é basicamente no papel, tá? Pois esses países dependem demais da associação com o governo norte-americano. Então, o país aí que mais se prejudica nessa relação econômica aí até hoje é Cuba, que recebeu sanções econômicas. Mas isso a gente vai estar vendo nas próximas páginas, tá? Então é importante que a gente tenha em mente nesta aula que a América Central ela é composta por duas partes. A continental, que é a parte do continente em si, né? E também a parte insular, que são, né, as ilhas. Essas ilhas, elas foram sendo colonizadas ao longo do tempo, lembrando que a América Central continental, ela sempre teve uma presença espanhola. Tanto é que toda a língua oficial desses países tem, em algum momento, a menção à língua da Espanha, tá? E já na parte insular, outros países aí em menor escala conseguiram também colonizar e explorar essas ilhas. Eu vou pedir para vocês realizarem as atividades das páginas aí mencionadas no início, a 284 até a 286, para que possam formar dúvidas, né? E aí numa eventual encontro virtual a gente possa conversar sobre elas, tá bom? Então obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.